Então, falando sobre graça, eu falei que graça é uma coisa que não está na nossa natureza. A gente já cresce religioso, a gente já cresce com aquela natureza de cobrança, de fazer algo para ter algo, né? E a gente precisa quebrar essa natureza e realmente viver a graça. Abre para mim o texto de João, capítulo 9, do versículo 1 ao 7. João 9, 1 ao 7. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Aí. A gente vê esse texto e a gente acha um texto bonito, porque era um homem cego que Jesus curou e esse homem voltou a enxergar, voltou não, ele começou a enxergar, né? Então, a gente olha isso daí e fala: nossa, que lindo esse milagre que Jesus fez. Só que esse milagre que Jesus fez, ele é um milagre não só físico, ele é um milagre espiritual, e ele é um milagre que pode mostrar para a gente justamente essa diferença entre graça e religião. Olha só o versículo 2, por favor. João 9, 2. Olha só o que os discípulos falam. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Esse é o resumo da religião. Porque a religião, o que ela faz? Ela quer encontrar um culpado. Ela quer dar um motivo pelo qual você está na situação que você está. Se você está ruim, se você está doente, se você está desanimado, se você está com medo, se você está com receio, a religião vai vir e vai olhar para você e vai falar assim: você está assim porque você é assim, porque você é assado, porque você fez isso, porque você fez aquilo. A religião faz isso, ela acha e procura culpados, ela está atrás de culpados. Por isso que os discípulos fazem essa pergunta para Jesus: Mestre, quem pecou? Porque para o homem nascer cego desse jeito, alguém fez alguma coisa. Porque nascer cego naquela época era um sinal de maldição, era um sinal de que Deus não se agradava dessa pessoa. Por isso que ela nasceu desse jeito. Só que os caras estão tão acostumados a começar a questionar quem foi que fez isso, quem foi que fez aquilo, que eles perguntam assim: quem foi que pecou, os pais dele ou ele? Só que ele nasceu cego, certo? Que hora que este homem ia pecar? Você vê como na cabeça deles as coisas já nem fazem mais sentido. Né? Não tinha como ele pecar se ele ainda estava, se ele já nasceu, aliás, cego. Então a religião, ela vai procurar o culpado, e ela vai querer achar o culpado, e ela vai querer justificar o que está acontecendo na sua vida em cima de um ato seu, em cima de algo que você fez ou deixou de fazer. Então a graça procura culpados, a religião procura culpados, mas a graça resolve. A graça resolve. Ela não procura quem foi que fez, quem foi que criou, por que está assim, o que aconteceu. A graça simplesmente vem e resolve. Quando a gente fala sobre religião, que ela tem essa questão de cobrança, que você precisa ser algo. Para você ser abençoado, você precisa ter passos para você ser abençoado. Para você ter riquezas, você precisa ter passos para você ser rico. E riqueza que eu falo no sentido espiritual, né? Mas a graça não. A graça ela não espera você ser. A graça ela te dá.
A graça, ela te concede, mesmo sendo quem você é. Por isso que este homem, esse cego, ele não estava esperando o que aconteceu com ele. Na cabeça dele, talvez ele também olhasse e pensasse que ele era um culpado também. Puxa, eu fiz alguma coisa, quem sabe? Meus pais fizeram alguma coisa, por isso que eu nasci cego desse jeito. Quem sabe ele também estava com religião dentro da cabeça dele. Mas quando a gente vê o versículo 3, põe o versículo 3, por favor. Logo depois que os discípulos fizeram aquela pergunta, Jesus fala assim: disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Quando Jesus olhou para esse homem, ele viu um pecador? Não. O que Jesus viu? Oportunidade. Jesus viu oportunidade para exercer graça. Porque aquele homem estava cheio de religião, os discípulos cheios de religião. Ele falou: não, isso daí aconteceu para vocês entenderem como que a obra de Deus vai ser daqui para frente. Porque vocês olharam para ele e vocês estão achando um pecador, alguém que errou, alguém que fez algo de errado e está pagando pelos pecados. Mas agora vocês vão ver a obra de Deus se manifestar na vida deles, a graça se manifestar na vida dele. Aí Jesus cura este homem. Por isso que a religião procura culpados, mas só a graça resolve. Porque pela religião esse homem ia morrer cego. Porque sempre alguém ia achar que ele não era merecedor de ser curado. Porque se ele está desse jeito é porque ia aparecer desse jeito. Mas a graça não. A graça olhou, Cristo olhou e falou assim: bom, não estou vendo um pecador. Eu estou vendo uma oportunidade para exercer graça. A nossa vida, do jeito que é, como a gente faz as coisas, porque a gente faz coisa errada. Às vezes, realmente, a gente pode ter feito algo que veio sobre a nossa vida, a gente pode ter pisado na bola em alguma coisa que veio daí, né? Porque o pecado tem a sua consequência, a gente pode ter feito algo que veio para cima da gente, pode. Só que daí quando a gente chega para Jesus, a gente não pode chegar com a religião. Senhor, eu errei ali, pisei na bola ali, agora eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor me dê algo para eu fazer para que eu possa sair dessa situação que eu estou. Fala para mim com quem que eu posso falar, onde que eu posso ir, com quem que eu posso interagir, que oração que eu posso fazer para que eu saia dessa situação. Aí a gente está em cima de religião de novo. Quando na verdade a gente chegar e falar assim: Senhor, eu errei, me perdoa, eu falhei, mas eu preciso do Senhor sobre a minha vida agora. Mas daí a gente fez algo que a gente considera nojento. Sabe aquele pecado que você dá até um mau gosto que você lembra? Eu falei: mas como que eu tiro esse mau gosto? Parece que eu preciso fazer alguma coisa maior assim, de bom do que aquilo que eu errei. Mas graça não funciona desse jeito. Porque quando Cristo olha para você, Ele não vê um pecador. Ele vê oportunidade para exercer graça. Mesmo quando você errou, Ele vê oportunidade para exercer graça. Porque se você erra, você fala assim: Senhor, eu preciso de você. Vem até mim, Jesus. Daí Jesus vem, o que você vai perceber? O que você vai perceber? Você vai perceber que Ele realmente vive sobre a graça. Ele realmente te concede algo que você não merece. Aí é quando você consegue olhar para ele e falar: realmente, Jesus, tu és o meu Salvador. Porque esse que é o significado da palavra Salvador. A salvação de Jesus não é aquela salvação onde você vai para o céu. Pronto, essa é a salvação de Jesus. Não é isso. A salvação de Jesus é aquela que te tira do pecado, te tira do mundo, traz para a maravilhosa luz dele, e daí você vive com ele. E ele te salva, dia após dia, ele está te salvando. Não é aquela salvação que eu aceito o Senhor Jesus na minha vida e escreve o meu nome no livro da vida, amém, acabou, fechou, salvou. Não é isso, a salvação de Jesus é dia após dia, dia após dia. Quem de nós não precisa, dia após dia, ser salvo?
ser resgatado desse mundo. Todos nós precisamos. Então a salvação de Jesus, ela funciona desse jeito. Quando Jesus olha para você, ele vê essa oportunidade. E quando a gente... E o que é curioso é que... Curioso e triste ao mesmo tempo. É que quando você tem o seu primeiro contato com Jesus, a religião quer te desviar dele. A religião quer te desviar de Jesus. Ah, mas eu vou numa igreja, fui lá numa igreja e estavam falando de Jesus e tal. Por isso que Jesus fala, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará nos reinos dos céus. Porque o nome dele pode ser usado, assim como o diabo usa, mas também pode ser usado e não necessariamente a gente está em cima daquilo que Jesus é. Se você não está em cima daquilo que Jesus é, mas apenas usa o nome dele, isso também é religião. Isso também é. Então, quando você está num ambiente onde existe essa culpa, existe essa coisa onde a pessoa quer que você faça algo, onde você precisa ser algo, onde você precisa fazer tal coisa, se você está num ambiente desse, mesmo as pessoas falando o nome de Jesus, você está num ambiente religioso. E se é um ambiente religioso, Jesus não opera livremente naquele lugar. Não opera, ele vai operar na vida de quem está ali com ele, temendo a ele. Mas se depender daquela liderança ali, o negócio não vai rolar. Né? Então o ambiente de culpa é onde Jesus não está. Então quando você tem esse primeiro contato com Jesus, a religião vai querer te afastar dele. Por quê? Quando esse homem aqui foi curado, os vizinhos reconheceram ele e perceberam que ele estava enxergando. E daí pegaram ele e levaram ele até os fariseus, que eram os religiosos da época. E falaram assim, olha, esse homem aqui, a gente conhecia ele era cego, mas agora ele está enxergando. O que aconteceu? Como que pode ser isso? Aí os fariseus também ficaram surpresos e começaram a questionar ele. O que aconteceu? Por que você está enxergando agora? Quem foi que fez isso? Porque além de tudo, esse dia era o dia do sábado. Era um dia onde você não podia realmente fazer esse tipo de trabalho. Você não podia ter nenhum tipo de esforço, na verdade. Era o dia de descanso. O sábado não era um dia de cura. Mas Jesus era especialista em curar no sábado. Aí, eles começaram a questionar o que aconteceu com este homem. E eles não entendiam, porque ele começou a falar assim, olha, encontrei um homem chamado Jesus, ele veio, passou lama nos meus olhos e agora eu estou enxergando, não sei o que aconteceu. Aí eu falei, mas como isso é possível? Esse homem não é de Deus. Daí esse cego falou assim, olha, se ele é de Deus ou não é, eu acho que ele... tem alguma coisa a ver com Deus sim, porque um homem normal não faria isso, que aconteceu comigo. E eles começaram a questionar, e eles não acreditaram naquilo que esse ex-cego estava falando. Eles ficaram com tanta raiva que eles chamaram até os pais desse ex-cego, chamaram os pais dele e falaram assim, ó, esse daí que está enxergando é seu filho mesmo? Aí os pais dele, com medo dos fariseus, que era os dominantes na época, a classe dominante da época, ficaram com medo e falaram assim, ó, ele é de maior, pergunta para ele. A gente não quer se meter nessa história, né? Então até os pais não estavam entendendo, ficaram com medo daquele ambiente religioso e deixaram o filho sozinho. Aí os fariseus voltaram a perguntar para o ex-cego, falaram, o que aconteceu com você? Aí o ex-cego ele dá uma rasgada, ele fala assim, ó, pô, o que vocês querem? Eu estava lá, este homem veio, me curou, para mim este homem é um homem de Deus, porque o que aconteceu comigo foi algo realmente surpreendente. Se vocês querem saber quem eles são, então vai atrás dele, vire discípulos deles também. Aí os caras rasgam, né? Os fariseus rasgaram, falaram, quem? A gente é discípulo deles? Imagina, você que é discípulo dele. E expulsaram esse ex-cego de lá. Mas não aceitaram o milagre. Por quê? Porque a religião não convive com a
graça, ela não consegue existir no mesmo ambiente. Ou você tem um ambiente religioso, ou você vai ter um ambiente onde tem graça. A religião tem medo da graça, porque a graça não cobra. Daí o religioso chega e pergunta, mas como que a pessoa vai mudar então? Mas como que a pessoa então vai se aprimorar se a gente não começar a cobrar, se a gente não começar a dar regras e ordens para essa pessoa? Como que ela vai melhorar? O que o religioso acredita? Que o homem tem o poder para mudar sozinho e Deus ajuda. Quando na verdade a graça mostra que quem traz toda a mudança é o Espírito Santo, pela pessoa de Jesus, através do Pai. É assim que uma pessoa muda. Então a gente tem medo, a mesma coisa, assim, pensa. Você deixaria o seu filho sem regras e limites? Dá medo, não? Você fez assim, meu Deus, ele vai causar. O que a gente faz então na igreja? A gente deixa a igreja sem regras e sem limites? Não é isso. O que a gente faz é a gente estabelece aquilo que a palavra nos pede. E a gente vive por aquilo que a palavra pede. Mas não pelo que um homem pede. Eu acho que todo mundo aqui deveria vestir social, só pode vestir social aqui. Que isso? Que negócio é esse? O ambiente é santo aqui, tem que vir completamente social. Isso é religiosidade, a Bíblia não pede isso. A gente vive por aquilo que a palavra pede. A pessoa, o homem não pode ter cabelo comprido. Que coisa horrível isso. O cabelo comprido é coisa de mulher, assim como a mulher também não pode ter cabelo curto. Isso é o que? Religiosidade. Você, para você se aproximar mais de Deus, você precisa fazer pelo menos 3 orações no dia para você se aproximar de Deus. Se você não fizer isso, você não vai se aproximar de Deus. Mas quem que limitou isso? Quando Deus é tão assim abrangente na forma como você vai se aproximar dele, por que precisa fazer isso? Por que precisa ser desse jeito? Porque o cara acha que tem que ser desse jeito. Isso é religião. Porque o Espírito Santo vai colocando no teu coração como que Deus quer que você se aproxime dele. O Espírito Santo vai colocando. É muito pessoal. Não é uma receita de bolo certinha, é muito pessoal. Então a religião ela não consegue conviver com a graça. Ela tem medo da graça. E é isso que esses fariseus tiveram. Medo, quando viram este ex-cego enxergando. Um pecador restaurado. Eles tiveram medo. E por eles terem medo, eles expulsaram o cego de lá, não aceitaram ele. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque um ambiente religioso, ele não fica só dentro da igreja, ele pode ficar dentro de casa também. Porque às vezes a gente só fica procurando culpado em quem fez tal coisa lá em casa. Na nossa casa. Aconteceu tal coisa. Quem foi que fez? Você não deveria ter feito isso, hein? Que coisa feia, hein? E briga, isso e aquilo. Fala, da próxima vez não quero ver você fazendo desse jeito, hein? E só briga assim. E só deixa assim. Só fica aquele ambiente pesado. Quando na verdade, um ambiente de graça é aquele onde você chega e você fala assim, eu não gostei do que você fez, não foi legal, você sabe que você fez errado, não fez, você dá chance para a pessoa se arrepender. E no final você não encerra com uma ameaça, você encerra com amor. Você fala assim, olha, isso não foi legal, isso não foi bom, isso não foi certo, mas você sabe que eu continuo amando você, e dá um abraço, e pega na mão. Você não torna aquilo um peso na vida da pessoa, que daí ela vai obedecer por medo, ela não vai obedecer por amor, ela vai obedecer por medo. E obedecer por medo, isso é um ambiente religioso. Obedecer por amor é um ambiente de graça, porque quem obedece por amor entende que está recebendo amor e não quer magoar quem está amando ela. Isso é um ambiente de graça. Agora, um ambiente de medo, eu obedeço porque eu tenho medo daquela pessoa. É aquela coisa assim, é o medo do inferno. Sabe aquela coisa do medo do inferno? Por isso que tem igreja que ainda fica insistindo em falar mais de inferno do que de Jesus. Ficar falando que vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno, quando na verdade
Se ele chegar lá no céu, ele vai ver um monte de gente que ele mesmo condenou, mas o Senhor Jesus salvou. E daí eu quero ver a cara de palhaço que ele vai ficar. Então, para a gente tomar cuidado, para que quando a gente tem esse primeiro contato com Jesus, a religião vai vir para querer arrancar Jesus da nossa vida. E isso é constantemente, a religião sempre vai querer arrancar Jesus da sua vida, porque Jesus é graça, a religião não convive onde está com a graça. Só que para a gente realmente afastar a religião de dentro de nós e do nosso ambiente, da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa igreja, para que a gente faça isso realmente de forma eficaz, a gente precisa crescer na revelação da pessoa de Jesus. A gente precisa receber mais de Jesus. E começar a conhecer Ele mais. E começar a pedir mais dEle. E começar realmente a pedir, a querer mais, conhecer mais quem é Jesus. Olha só o texto de João 9, capítulo 11. Aqui é quando os vizinhos encontraram esse ex-cego e perguntaram quem foi que fez isso. 9:11. O ex-cego respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Como que... Não, volta não, por favor. Ele respondeu, o homem chamado Jesus. Não é isso? Põe no versículo 17 agora. Aí é quando os fariseus começaram a questionar esse cego. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Primeira vez que esse ex-cego se referiu a Jesus, ele chamou Jesus de homem. A segunda vez que ele se referiu a Jesus, ele chamou de profeta, certo? Agora o versículo 35 ao 38. Jesus ouviu que haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Você viu que em pouco tempo Jesus foi se revelando para esse homem? No começo ele falou assim: foi um homem que fez isso comigo. Aí os fariseus começaram a questionar. E o homem, daí esse ex-cego se ligou e falou assim: não, um homem comum não faria isso. Ele é um profeta. Ele já recebeu uma revelação maior de quem Jesus era. Aí passou o tempo, ele foi expulso, Jesus foi falar com ele. E daí Jesus perguntou assim: você acredita no Filho do Homem? Você acredita no enviado do Pai? Aí ele fala: acredito, fala para mim quem é. Aí Jesus fala: sou eu que estou falando com você. A hora que ele ouve isso, ele fala: Senhor, eu te adoro. E ele adora, né? O Senhor. Em pouco tempo, este homem cresceu na revelação de Jesus. E Jesus, quando a gente começa a negar a religião e começa a procurar Ele vai se revelando para nós. Ele vai se revelando. A gente vai crescendo na revelação dele, de quem Ele é. Por isso que é importante, para que a gente combata a religião, a gente esteja sempre buscando incessantemente a pessoa de Jesus. A gente não pode buscar igreja, ou placa de igreja, ou pessoa. A gente tem que procurar Jesus e crescendo na revelação dele. Porque daí, quando a gente vai crescendo na revelação com ele, a gente vai percebendo onde que está a religião. E daí a gente começa a se afastar desse caminho de religião e começa a ir pelo caminho da graça. Olha que versículo lindo. O versículo 35, porque graça e religião não se misturam, não é isso? A gente já estabeleceu isso. Graça e religião não se misturam. Mas onde que Jesus fica? Jesus fica onde está a religião ou onde está a graça?
Versículo 35 diz: Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Olha o que aconteceu aqui, ó. Jesus ouviu que haviam expulsado o homem do ambiente religioso que esse homem estava. Jesus ouviu que a religião expulsou esse homem. Falou assim: não, a gente não aceita você aqui. A gente não aceita. Por quê? Porque ele era fruto de graça. Ele era fruto da graça. E graça não se mistura com religião. A religião expulsou esse homem. Mas daí quem foi que encontrou ele? E ao encontrá-lo, Jesus foi até ele. Jesus não deixou esse homem sozinho. Porque Jesus sabia que ele era fruto de graça. E Jesus está onde a graça está. E esse homem, ele enxergou a graça. E o mais importante que a gente precisa entender é que graça ela não é um conceito. Graça é uma pessoa. É Jesus. Por isso que a gente precisa crescer na revelação de quem Jesus é. Porque Jesus é graça. A gente cresce na revelação de quem Ele é, a gente cresce em graça. Jesus vai atrás da onde a graça está. É isso que Jesus faz. Ele vem atrás da onde a graça está. O cego não foi até ele, o cego não foi até ele. Jesus foi até ele, porque este homem estava abandonado pela religião. Mas Jesus foi lá e falou assim: vem aqui comigo, que o teu lugar é comigo, não é com a religião. Olha como que Jesus faz as coisas, como crescer na revelação de quem Jesus é nos afasta da onde a religião está. E sabe o que eu acho lindo também? Porque lá em Atos, Paulo estava lá com seus cavaleiros e foi no momento quando Jesus apareceu, numa visão para Paulo, e Paulo viu Jesus e daí é quando Jesus faz aquela pergunta para Paulo, fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E daí Saulo cai em si e percebe que Jesus realmente era o Filho de Deus. Daí Jesus fala assim para ele: você vai ficar cego agora. Vai ficar cego. Aí Saulo fica cego e ele vai até a casa aí de um dos discípulos. E nesse meio tempo, aí um discípulo chamado Ananias recebe também uma palavra de Jesus. E ele fala assim: olha, Ananias, vai até a casa, eu esqueci o nome do rapaz que Paulo estava, vai até a casa dele lá, Paulo vai estar lá, e quando você chegar lá, você ore por Paulo. Aí esse discípulo fala assim: não, senhor, não vou orar por Paulo, imagina, não vou orar por Saulo, Saulo estava matando nós até pouco tempo aí, você acha que eu vou orar por esse homem aí? Jesus fala: vai que eu estou mandando. Era um pouquinho de religião dele ainda. Um pouquinho de religião dentro desse discípulo. Fala: não, Saulo é um assassino, imagina. Jesus falou, insistindo em cima de graça: vai até lá e ora por ele. Aí ele foi até lá e foi orar por Saulo, certo? Por que Jesus permitiu com que Saulo ficasse cego? Porque Jesus estava fazendo uma declaração de que até aquele momento Saulo estava realmente cego. Mas ele precisava abrir os olhos dele para algo novo, que ele não conhecia, que era o quê? Graça. Saulo não conhecia graça. Então, Jesus permitiu com que ele realmente ficasse cego, para mostrar que ele estava cego de religião. E daí esse profeta Ananias foi até lá, chegou até Saulo, orou sobre Saulo, e a Bíblia diz que escamas caíram dos olhos de Saulo e ele voltou a enxergar. Depois que ele voltou a enxergar, nunca mais ele foi o mesmo. Ele se tornou o maior pecador de graça que existe. No Novo Testamento, a gente lê sobre as cartas dele, é só graça sobre graça, graça sobre graça. Ele realmente abriu os olhos para isso. E Ananias, que foi aquele que orou por ele, sabe o que significa o nome Ananias? Significa Deus é gracioso. A primeira coisa que Paulo viu foi a graça de Deus sobre a vida dele. Literalmente. Então, você vê como que aonde a graça está, Jesus está.
E a gente precisa acabar com essa cegueira espiritual que existe em cima de igrejas, de pessoas, de famílias, de casas. A gente precisa acabar com essa cegueira espiritual, essa religiosidade que ainda impera em cima do nome de Jesus. Você viu o método que Jesus usou para curar esse cego, né? Vocês viram lá, está lá no versículo 6. Põe para mim, Flor, faz favor. 9:6. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Por que Jesus fez isso daqui? Outro cego que Jesus encontrou, ele simplesmente falou, ele tocou, fez coisas mais simples. Mas aqui ele fez de uma forma mais elaborada. Ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Por quê? A Bíblia, já falei isso para vocês, a Bíblia interpreta a Bíblia. Então a gente vai achar o significado dessas coisas na própria Bíblia. Ele cuspiu no chão, ou seja, saliva. Saliva é o quê? Saliva é água. Água na Bíblia se refere ao batismo, se refere ao Espírito Santo. Água, certo? Aí ele misturou a água, a saliva com terra. O que é terra? Terra é pó. O que é pó? Pó na Bíblia é homem. É o homem, simboliza o homem. E aplicou aos olhos do homem. Depois, no versículo 7. Põe o 7, por favor. Então ele disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. Enviado. Aí, põe o 4 por mim agora, por favor, do mesmo capítulo. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. O que significa isso? Jesus, olha o que Jesus está falando, enquanto é dias precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Quem enviou Jesus? Foi Deus, não foi? Foi o Pai. Então Jesus é o enviado, não é isso? Que foi aonde o homem foi lavar os olhos. O que Jesus está deixando claro? Que para a gente abrir os nossos olhos, a gente precisa que o Espírito Santo opere dentro de nós, que somos a terra. E quando o Espírito Santo opera dentro de nós, aí nós vamos até a pessoa de Jesus. E quando a gente vai até a pessoa de Jesus, assim como esse homem foi até o poço, que se chamava enviado, quando ele voltou de lá vendo. Quando a gente pede para o Espírito Santo operar dentro de nós, para nos levar até a pessoa de Jesus, esse é o princípio para quebrar a religião da nossa vida. Porque daí o Espírito Santo vai nos levar até onde a graça está, não onde a religião está. Por isso que tem lugares que a gente vai e a gente não gosta. Pode ser igreja, pode às vezes conversar com uma pessoa, sabe quando você sente aquela coisa assim pesada, aquela coisa assim que você sai de lá com um sentimento de culpa? É porque você está caminhando para Jesus e daí a religião aparece e você consegue diferenciar o que é graça do que é religião. E aí é hora de você continuar caminhando até o enviado, até o tanque, para que você volte vendo graça, não religião. E é isso que Jesus está deixando claro. Na verdade, toda a Trindade aqui está operando para deixar isso claro. O Espírito Santo, o Pai que enviou e o enviado que é Jesus. Os três estão mostrando que graça é o caminho que o Pai opera hoje. Ele não opera sobre a religião, ele opera sobre a graça. Os três estão envolvidos nisso, para mostrar isso. Quando a gente... Para eu encerrar, quando a gente opera por religião, a gente perde o maior benefício que o Pai quer mostrar para a gente. Quando a gente opera pela religião,
a gente não consegue ver e sentir o amor de Deus sobre a nossa vida. A gente não consegue sentir. Porque sempre a gente precisa melhorar. Sempre a gente precisa ser isso, a gente precisa ser aquilo, a gente precisa fazer tal coisa. Parece que Deus nunca está satisfeito. Aí você não consegue sentir o amor. Mas quando Jesus veio, ele veio trazer o amor, João 3,16. Ele veio trazer o amor. E você só consegue sentir o amor do Pai se você vive pela graça. Porque daí você entende que você não merece, mas o Pai te ama e te abençoa. E você consegue se sentir amado. Esse é o maior problema da religião. E para encerrar, se você conhece alguém que ainda opera em cima de religião, que ainda não abriu os olhos igual este homem abriu, que este homem abriu os olhos para a graça. Se você conhece alguém assim, eu vou te falar uma coisa. Às vezes não adianta você pregar para essa pessoa. Às vezes não adianta. Pode adiantar, mas às vezes não. Por quê? Porque esse cego, por questão de tempo eu não vou colocar, mas este cego, ele começou a pregar para esses fariseus. Ele começou a falar sobre como Jesus foi bom, sobre ele, como esses fariseus deviam experimentar isso. Por isso que os fariseus expulsaram ele de lá. Este cego pregou para eles, mas não adiantou. Estes homens não se arrependeram. Daí às vezes a gente encontra alguém que a gente sabe que ainda está vivendo em cima de uma religiosidade, a coisa que a gente mais quer é pregar para essa pessoa. Fala assim, viu, não faz isso, não seja assim, isso daí é pesado, isso não é legal, você precisa conhecer quem Deus é, você precisa conhecer quem Jesus é. E parece que não adianta, a pessoa ouve aquilo, ou às vezes ela pode até te dar ouvido, mas é como se entrasse por um e saísse pelo outro, como também ela chega, eu não quero falar sobre isso, ou tipo assim, já tenho minha religião, enfim. Pode ter esse corte. Significa que a gente deve parar? Lógico que não. A gente tem ainda três coisas que a gente precisa colocar. A primeira coisa que a gente precisa entrar na nossa cabeça é que se não adianta pregar, se comporte com essa pessoa somente com a graça. Ande com graça sobre essa pessoa. Se ela vai vir querer falar do motivo dela, das coisas dela, ouça. Você não precisa concordar, ouça. Se ela fez alguma coisa, ela pisou na bola com você, use de graça sobre a vida dela. Se ela chega para você e fala assim, eu estou me sentindo tão culpado, eu fiz uma coisa tão feia, e você viu ela fazendo essa coisa, não chegue e fale assim, é verdade que lá não foi legal, viu, amigo? Não, use de graça, mas não fique assim, viu? Se precisar conversar, estou aqui, converse comigo. Use de graça, você não precisa falar do nome de Jesus necessariamente, porque aonde a graça está, Jesus está. Graça é a identidade de Cristo, e a pessoa vai perceber Cristo na sua vida por causa do teu comportamento. Então ande com graça para as pessoas, sempre. Graça sobre graça. A segunda coisa é você pedir para o Espírito Santo convencer essa pessoa. O Espírito Santo convencer com essa pessoa, o Espírito Santo se misturar com a terra, igual Jesus fez, saliva com terra. Você pede para o Espírito Santo convencer essa pessoa. Porque quem te convenceu primeiro? Quem te convenceu sobre o nome de Jesus? Foi o Espírito Santo que fez isso na sua vida. Por mais que tenha sido alguém que te convidou, alguém que falou com você, essa pessoa fez isso sobre a influência do Espírito Santo. Então quem te convenceu foi o Espírito Santo. Por que com a outra pessoa seria diferente? Peça para o Espírito Santo convencer essa pessoa. Fala, Espírito Santo, vai lá, convence, faz a tua obra, assim como o Senhor me convenceu. Convence essa pessoa também. O Espírito Santo é aquele que convence o homem dos seus pecados, que traz os homens assim, que deixa alerta o pecado.
Então o Espírito Santo é aquele que pode convencer. E a terceira coisa que a gente precisa entender, que quem salva as pessoas não é você. Não é. Quem salva é Jesus. Uma vez que você andou graça sobre graça, e você pediu para o Espírito Santo convencer essa pessoa, não ponha carga em cima de você mesmo, achando que você ainda precisa fazer alguma coisa para convencer essa pessoa. Não é você que faz esse trabalho. Quem faz é o Espírito Santo, que opera na pessoa. Através de Jesus, ela é salva. Quem salva é Jesus. Se você anda graça sobre graça e ora para o Espírito Santo convencer essa pessoa, você já está fazendo o que precisa. Mas no final do dia, quem manda naquela vida, entre aspas, é aquela pessoa. Ela pode te dar ouvidos ou ela pode não te dar ouvidos. Mas se o Espírito Santo vier e falar com ela, aí não tem como ela tampar os ouvidos dela. Ao mesmo tempo que ela pode ouvir, ela ainda pode chegar e falar assim, não quero saber disso ainda. Vou viver a minha vida mesmo. Não quero saber. O importante é você não se culpar. Não se culpar. Não achar que você poderia ter feito algo a mais. Não achar que faltou algo da sua parte. Não. Confia. Deixa na mão do Espírito Santo. Opera na graça. E confia. Que daí ele vai estar fazendo a obra dele. Vai chegar a hora que ele vai fazer a obra dele. Você pode ser uma influência na vida dessa pessoa, mas você não é o salvador dela. E não vai ser. Então confia, faça a sua parte. E o principal, que parece que às vezes a gente esquece. Celebre o privilégio que você tem. Porque você tem o privilégio de conhecer graça. Não é todo mundo que tem o privilégio de conhecer isso. Porque isso aqui, graça. Para a pessoa conhecer graça, ela precisa deixar de ser cega. E um dia você foi cego. Mas Cristo abriu os teus olhos. Hoje você enxerga graça, igual esse cego enxergou. Graça. Você tem esse privilégio. Celebre e viva esse privilégio, porque vai ter gente que vai chegar nos céus, na frente de Jesus, e falar assim, eu não sabia que você era desse jeito, porque eu estou acostumado só com faça isso e faça aquilo. O que você tem é um privilégio. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos?